gente que olha pra você e não torce pra você. Tem gente que quer te ver fracassar. Sabe aquela pessoa que menospreza você e dá sempre um jeitinho de diminuir as suas opiniões? Aquela pessoa que se você contar que fez alguma coisa, ela fez duas. Se você comprou uma bicicleta, ela chegou a comprar um foguete espacial. Alguém que demonstra, obviamente, que está frustrado na sua presença. Hoje em dia, então, a coisa está mais fora do controle ainda. É só entrar nas redes sociais para você pegar uma passagem direta para o mundo da cobiça e da inveja das coisas alheias, né? Enfim, você sabe exatamente do que eu estou falando e deve ter até esse tipo de pessoa na mente já. Podemos chamar isso de avidez, de olho gordo ou até mesmo de dor de cotovelo, mas fato é que a inveja é uma coisa real. E se você não tomar cuidado, ela pode até acabar com a sua vida. Fica nesse vídeo que eu vou te ajudar a lidar com esse sentimento tão baixo que é a inveja e como lidar com esse bando de gente querendo as coisas que você tem. Oi, gente, eu sou o Márcio e esse é o canal para falar de coisa boa. E hoje, em especial, para a gente falar de inveja, que não é uma coisa muito boa, né? Esse pecado capital se caracteriza por um sentimento de tristeza ou ressentimento em relação ao sucesso de outras pessoas. Olha, às vezes a gente está naquele ambiente de trabalho, sobrecarregado, ou no grupo de amigos, ou supostos amigos, ou até mesmo de familiares. E de repente, do nada, vem aquela crítica disfarçada de elogio ou de conselho. Ah, se eu fosse você, não aceitaria essa oferta de emprego, acho que não combina muito contigo. Talvez você não dê conta desse trabalho, ou então, termina teu relacionamento, você não vai dar conta de se resolver com essa pessoa. Sempre esse tipo de conselho meio bronca, sabe? Querendo te fazer desistir das coisas que você tá buscando. Também tem aquele tipo de pessoa que não pode ver você se dando bem na vida, que parece que some. Fica quietinha, fica em silêncio. Se você posta alguma conquista em uma rede social, não comenta, não curte, não te dá os parabéns, né? E também tem aquele tipo de gente que finge que é teu amiguinho, mas não perde a primeira oportunidade de te criticar ou de falar alguma coisa para te deixar para baixo. Mas pior do que todo esse tipo de gente que eu falei até agora, tem uma coisa pior do que isso ainda, mas quase ninguém percebe. O maior problema não é a inveja dos outros. O maior problema de tudo é você ter dificuldade de assumir que também sente inveja. Bom, desculpa, eu acho que eu te enganei um pouquinho aí com a introdução desse vídeo, mas é uma coisa que precisa ser dita. Você pensou que eu ia falar sobre as pessoas que sentem inveja de você e como você deveria agir nesse tipo de situação. Ou talvez numa situação como essa, eu diria para você tomar cuidado, se afastar desse tipo de pessoa e talvez ficar mais na sua. Mas o que eu quero falar de verdade nesse vídeo é como você pode usar aquilo que observa nos outros para corrigir as suas próprias falhas. Afinal, esse é um canal de autodesenvolvimento, então ficar reparando no que fizeram para você não faz muito sentido. Mas o que eu quero falar de verdade nesse vídeo é como você pode usar a sua autoobservação para perceber defeitos e melhorar como pessoa, se tornar uma pessoa decente, né? Que é o objetivo que todo mundo deveria ter. Eu acredito que quando a gente decide melhorar, o nosso círculo melhora, a nossa qualidade de vida melhora e a sociedade como um todo melhora também. Sabe aquela frase que a gente escutava na infância? Cada macaco cuida do seu rabo? Pois é, para mim ela faz muito mais sentido agora, depois da vida adulta, depois de um tanto de vida, né, do que quando a gente era criança que só ficava repetindo sem refletir muito sobre o que ela queria dizer. Então esse vídeo ele não é só sobre a inveja, mas sim sobre os defeitos que a gente tem e que a gente consegue perceber na gente mesmo. Afinal, nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe que não é perfeito, não existe esse tipo de personalidade na sociedade, a perfeição, e que ninguém é um floquinho de neve especial. Eu confesso para vocês que eu levei um bom tempo para perceber o que era inveja das outras pessoas a meu respeito e também eu acho que eu levei mais tempo ainda para perceber o meu sentimento de inveja em relação às outras pessoas. Que sim, eu tinha esse sentimento tão baixo também, fazendo parte da minha personalidade. É normal sentir inveja? Olha, depende de como você lida com isso. Por exemplo, se alguém do teu convívio tem uma grande conquista, você pode realmente criar dentro de você uma espécie de comparação, ainda mais nos dias de hoje, em que a comparação está em alta, né? Através das redes sociais e de todo mundo postando suas conquistas sem realmente mostrar o esforço que é feito para você atingir essa conquista. Sentir que você também gostaria de ter alguma coisa legal sendo conquistada é normal, é super válido, mas como você reage a esse sentimento? Isso te gera alguma frustração? Gera algum conflito dentro de você? Talvez se você tiver o hábito de se observar, pode perceber que isso é um sentimento passageiro, mas se isso te deixa de alguma forma com raiva, infeliz, querendo o que aquela pessoa tem, talvez você precisa perceber que isso é um problema bem grande. Deixando a inveja um pouquinho de lado, o que eu quero falar para você é principalmente que a autoobservação, a autopercepção de nós mesmos é um alicerce poderoso para a nossa vida. E se isso for feito de maneira racional, é melhor ainda, sem envolvimento de sentimentos e sem culpa. Esse tipo de atitude é sucesso garantido para quem quer melhorar como pessoa, o caminho
tão árduo do autodesenvolvimento. Às vezes a gente nem questiona muitas coisas que a gente sente. Eu nem estou falando de inveja em si, eu estou falando até de coisas como quando a gente reclama para as pessoas ou para a gente mesmo, se lamenta porque não temos certas oportunidades, mas a gente não faz nada realmente para sair dessa situação, para criar as nossas oportunidades. A gente não quer mudar isso. Ou quando culpamos os outros pelo nosso fracasso sem olhar realmente as nossas falhas. Ou até mesmo quando a gente fica super ofendido com alguma crítica à nossa pessoa, que a gente esquece de refletir se aquela crítica realmente faz sucesso e prefere só criar uma barreira, criar uma inimizade do que corrigir os nossos defeitos que, percebidos por outras pessoas, podem gerar uma reflexão na gente e acabar fazendo a gente perceber que talvez a gente tenha realmente esse defeito que é tão observado pelas pessoas, né. Lógico que a gente não pode viver em função da opinião alheia, mas um pouquinho de simancol, um pouquinho de autopercepção sempre é bem-vindo. Bom, eu poderia ficar o vídeo inteiro listando aqui a tonelada de defeitos que todos nós temos. Eu levaria um dia inteiro e não terminaria, provavelmente, de listar tudo o que puxa a gente para baixo como ser humano. Mas essa altura do campeonato você já deve ter puxado um caminhão aí de defeitos dentro de você. Mas o que eu quero falar para você é que a mudança é uma tarefa diária, constante e muito possível. Que você tem que aprender com esse vídeo, não que eu tenha alguma pretensão de te ensinar, mas eu estou te propondo uma reflexão, é que, por exemplo, um cara que é preguiçoso, e todo mundo concorda que é preguiçoso, menos ele, quando ele ouvir qualquer comentário a respeito da preguiça dele, ele tem sempre 2 caminhos, e ele sempre escolhe o pior. Um dos caminhos é fazer uma certa autoanálise, refletir sobre a sua preguiça, como que a vida dele está se desenvolvendo, né, ou simplesmente ficar super ofendido com aquela pessoa que proferiu tamanha ofensa. Qual dessas 2 atitudes tem mais poder sobre você? A atitude da reflexão ou a atitude da negação e da irritação? Indo ainda mais fundo, aquele cara que ele se observa e chegou à conclusão de que ele é um baita de um preguiçoso, ou invejoso, ou egocêntrico, esse cara ele tem muito mais chance de mudar esse comportamento nele do que alguém que vive negando, que não se observa e que é alguém que se ofende em ouvir esse tipo de comentário sobre ele. Esse cara ele tem muito mais chance de reverter esse defeito do que alguém que simplesmente rejeita, não admite tamanho defeito. Aí podemos dizer que isso é um caso sem solução. É aquela pessoa que vive com o freio de mão puxado, que não muda, que nasceu assim, vai morrer assim, e ainda se ofende se alguém observar uma coisa que está puxando ele para baixo. Bom, você tem esse poder nas suas mãos, você tem a oportunidade de observar os seus erros e melhorar. Mas se você passar a vida inteira mais preocupado como as outras pessoas agem, observando o erro dos outros, olha, eu lamento dizer, mas você vai continuar no mesmo lugar. Foque em você. E nesse canal ele foi criado porque eu tenho certeza que tem muita gente por aí querendo melhorar, querendo ser a melhor versão de si mesmo. E esse é um ótimo caminho para se seguir, o caminho da autoanálise. Afinal, o sucesso ele vem para quem foca no próprio caminho e não perde tempo olhando para o lado e analisando as fraquezas e as falhas das outras pessoas. E depois dessa reflexão e desse plot twist desse vídeo, eu quero que você coloque aqui nos comentários aquele defeito que você acha que tem, que já meio que percebeu, mas e que você quer mudar. Para de se preocupar com o defeito dos outros, foca em você, porque isso é importante. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser alguém disposto a melhorar um pouquinho a cada dia, devagarinho você chega lá. Porque no final, o que define você não são os seus defeitos, e sim aquilo que você faz para superar eles. E isso vai te tornar uma grande pessoa, uma pessoa decente, uma pessoa preparada para a vida. Se esse vídeo te fez pensar de uma maneira diferente, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Afinal, mudar é preciso e mudar é possível. Não fiquem chateados comigo, porque o tema do vídeo mudou durante o vídeo. E até a próxima reflexão. Até mais.